mais uma reunião pública para tentar discutir junto à Comissão de Fiscalização e Controle, presidida pela vereadora Estela Almagro, uma definição do Poder Executivo em relação ao déficit atuarial ainda do ano passado iniciou. Mais uma rodada, apresentaram alguns elementos, mas a vereadora, desde o início da reunião, enfatizou várias vezes. No processo, a prefeita ainda não definiu o que, como vai fazer. Exatamente. Nós estamos caminhando para o aniversário de 1 ano desse tema na casa, desde que nós suspendemos a tramitação dele para fazer uma série de questionamentos ao Executivo e depois, pós-recesso, a prefeita retirou o processo aqui da casa com o compromisso de mandar um novo processo, já que aquele já nem atendia as necessidades, mesmo com o confisco que o projeto estava impondo para os servidores inativos. Em 1 ano de debate, na verdade, nós tivemos aí 6, 7 audiências públicas e 3, 4 reuniões públicas. E a gente ainda não tem um modelo de projeto de lei enviado à casa. Então, isso mostra que não há a necessária agilidade e o diálogo e a fluidez que o assunto deveria ter entre FUNPREV, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças e, o mais importante, a chefe do Executivo, que se recusou a participar de quaisquer uma das audiências públicas e se recusou a participar de quaisquer uma das reuniões públicas que nós tivemos. Isso é muito grave. Por que é grave? Porque tem uma decisão tomada pela chefe do Executivo, que é datada de 25 de julho. Essa decisão aponta pela reforma da Previdência na sua integralidade, o que significa que o servidor vai levar mais 10 anos para se aposentar, e também tem o confisco dos aposentados, que é a redução para o teto de 3 salários mínimos para o desconto da alíquota previdenciária de 14%. Isso é importante que o servidor da ativa e o inativo tenham consciência, porque mesmo no dia declarado de greve, em que a prefeita assumiu em rede pública que não faria mais a reforma da Previdência, é um vírgula, esse ano. Faltam 60 dias para acabar esse ano, o que significa que em janeiro, se essa lei não tiver sido aprovada, apresentando uma saída para o déficit, ela pode implantar a reforma previdenciária no todo e fazer o confisco dos aposentados. Isso é um tema muito sério, isso é um tema muito importante. Então, nós temos fomentado, cobrado discussão e agilidade para que FUNPREV, conselhos, secretarias e chefe do Executivo apresentem esse projeto, enviem para o Legislativo e que a gente possa efetivamente encontrar a saída, porque a possibilidade de que a FUNPREV esteja se tornando realmente uma bomba relógio é muito grande. Como se trata de um volume de recursos, de uma regra previdenciária que é nacional, a cada demora nesse ponto tem que atualizar os juros. Nós já estamos falando aqui só nesse intervalo que o vereador está cobrando em mais de 30 milhões de reais a mais para essa conta. Só isso já deveria fazer com que a prefeita se levantasse. Essa postura de estar sentada, argumentando o tempo todo, cada vez que a gente chama uma discussão, de que tem compromisso de força maior, ela não tem ideia da força destruidora que um rombo como esse, que leve à falência a fundação aqui no município de Bauru, pode causar. Então, isso é urgente, extremamente urgente. E não há outra forma de construir saída para isso, a não ser dialogando, encontrando saída. Você vê que numa audiência de 3 horas, uma reunião pública de 3 horas, discussão em torno de pontos jurídicos, impossíveis encaminhamentos, podem levar a mais 1 ou 2 meses de tramitação de novo. Esse jogo do projeto vai, ele volta, a consulta vai, o outro encaminha. Esse sistema de malote muito jurássico, é uma coisa medieval, né? Nós temos hoje tudo muito agilizado do ponto de vista virtual. As secretarias estão muito próximas umas das outras e a chefe do Executivo está próxima das secretarias. E a FUNPREV fica praticamente vizinha do Palácio das Cerejeiras. Então, é absurdo se pensar no tempo que se tem perdido, literalmente perdido, com essas tramitações e essa falta de diálogo. E a consequência disso é desastroso do ponto de vista econômico e social para a cidade de Bauru. A vereadora tem sido bastante prática do ponto de vista do encaminhamento, disso é uma marca da sua atuação, inclusive na Comissão de Fiscalização e Controle. Produto desta reunião, fez as partes se olharem e falarem, bom, agora apresentem aqui qual é o ponto de vista. Exatamente. Mesmo que um discorde do outro, o importante é que sabem, têm consciência, agora estão
expostos, estão todos aqui de público expostos. Tem a responsabilidade política, administrativa, jurídica de encontrarem um caminho e cobrarem a agilidade necessária da chefe do Executivo para que esse projeto chegue a casa. A Câmara está em algumas semanas de entrar em recesso. Não é o tipo de projeto de lei, depois de ficar um ano e acender velhinha agora em novembro, que seja discutido com carimbo de urgência de uma sessão para outra. Então, é muito grave, mas serviu para que saia daqui o compromisso de que haverá esse diálogo na próxima semana, nos próximos dias, eu até espero, para que a gente possa chamar uma nova discussão e já ter o esboço dessa saída, porque implica ainda vários procedimentos que, a nosso ver, já deveriam estar prontos. Quais são as questões agora nesse afunilamento que podem vir ser apresentados pelo Poder Executivo? A gente tem o déficit de 353 milhões de reais nesse momento para trazer o equilíbrio atuarial para a FUNPREV. A gente pensou em algumas formas, né? A gente tentou primeiro só a vinculação da venda da folha, o que não era suficiente para esse equacionamento. Aí criou-se, além da venda da folha nos próximos 35 anos, uma forma de parcelamento, né? Com uma entrada agora, por causa dos juros, de 10 milhões a partir de janeiro de 23, depois, a partir de 2025, um valor mensal já com a primeira venda da folha, dando um balão de aproximadamente 30 milhões. Então, conversando junto com o autuário contratado pela FUNPREV, ele comentou que precisaria ter uma garantia para esse novo parcelamento para não ferir a lei já existente. Então, a gente procurou alternativas, teve a situação dos próprios impostos, a vinculação ou não, se é possível, de afetação de receitas tributárias, já teve algumas situações discutidas em outros municípios. O nosso jurídico, a princípio, falou que esse não era o melhor caminho, então procuramos outras alternativas. A primeira seria a utilização de receitas patrimoniais não vinculadas, que são os rendimentos, outorgas, etc., mas talvez só esse montante não seja suficiente. Então, a gente também criou a possibilidade agora de utilização de alguns imóveis, né, que precisa passar por avaliação, ter a demonstração de valores para que ele possa servir como garantia para esse financiamento. A gente sabe que a FUNPREV necessita de dinheiro, então a ideia é que esse imóvel entre apenas como garantia para cobrir esse novo parcelamento que vai ser feito a fim de suprir essa necessidade. Mas na audiência de hoje também foi positivo, porque a gente saiu com a possibilidade, né, de talvez além, caso tenha negativa da garantia, que os imóveis também possam entrar diretamente já como uma garantia. Então, eu entendo como muito positivo essa audiência, porque acabou que a gente tem agora uma outra possibilidade, caso a Secretaria de Previdência negue essa primeira alternativa. Ou seja, agora é afunilar, então, com o jurídico e a gestão da FUNPREV esses pontos para apresentar o efeito disso em forma de cálculo e fazer a consulta oficial à Secretaria Nacional de Previdência. Isso, a gente já vai tentar marcar uma reunião quanto antes para discutir de forma técnica, junto com o próprio autuário, para a gente chegar numa definição e, se for necessário, até mesmo entrar em contato com a Secretaria de Previdência ou até mesmo fazer uma visita em loco lá, caso seja necessário, devido à importância do assunto. Como eu falei, hoje eu acho que é o assunto mais importante que tem que ser resolvido do âmbito do Executivo, então a gente está tratando isso com total prioridade. São duas questões importantíssimas que têm dívidas, inclusive, não só simbolicamente, muito parecidas. Cerca de 350 milhões atualizados da Coab e cerca de 350 milhões da FUNPREV. São as maiores negociações da história do município. E o tempo aqui implica em discussão de esses valores ficarem grandes, por causa do juro e crescendo. Exato. O tempo é inimigo, né, nessa situação, a gente está tratando os dois pontos. O da FUNPREV ainda é uma discussão que ela vai perdurar, independente de tudo. A gente tentou colocar outros fatores em análise que a gente quer que seja levado em consideração por parte da Secretaria de Finanças, que são a quantidade de servidores novos que entraram, que também ajudam no equacionamento da receita, a própria diminuição da taxa administrativa da FUNPREV, para que todo mundo ajude colabore com esse bolo, né? Lembrando que esses aportes também afetam DAI, a própria FUNPREV, a própria Câmara e a Prefeitura, que são os órgãos que têm servidores estatutários. Então, quando a gente fala também desse comprometimento, igual eu falei, a partir do momento que a gente tira uma despesa para colocar na Previdência, a gente deixou de fazer algo no Executivo, seja no DAI, em obras ou o que for. Então, é por isso o trato e a importância do assunto. Os 353 milhões hoje é um valor significativo, igual você falou, proporcionalmente ao valor da dívida da Coab, só que o valor da dívida da Coab com a Caixa negociou, finalizou
o pagamento só e findou. A FUNPREV é um assunto que sempre vai estar vindo à toa, recorrente, então por isso que eu digo até que é um assunto de maior importância, até não querendo desmerecer a dívida da Coab, que é algo de muita importância, mas é um assunto que ele pode ser contínuo, né? A gente vai resolver esse e nada impede de amanhã ou depois a gente estar discutindo ele de novo. Olhando o chamado lado cheio do copo e não vazio, o governo está enfrentando um débito que nas últimas gestões, a TV Câmara é testemunha disso pela sua missão, não fazia, tanto na Coab quanto na questão da FUNPREV. Exato, vai na linha do que a própria prefeita defendeu no início da campanha, que é arrumar a casa, né? A gente já resolveu a dívida federalizada, que foi um ganho que acabou ocasionando até a liberação do recurso, que hoje está sendo importante até para algumas melhorias, e resolução de taxas, né? Então, como às vezes uma resolução de um problema, a consequência dele leva para algo positivo também. E a dívida da Coab é aquilo, é uma bomba que estava para estourar, que pode estourar ou não. Então a gente está tratando com essa resolução, arrumar a casa, resolver esse problema da Previdência, resolver esse problema da Coab, para que a gente tenha uma tranquilidade e não ande por aí com uma espada enfiada na cabeça do município, e que a gente possa ter uma tranquilidade de planejar os próximos anos. Muito obrigado ao Everton Basílio. A reunião pública na íntegra, com todas as manifestações, para você assistir a hora que quiser, na página da TV Câmara no YouTube.